E a tecnologia não invasiva, como nós vimos, aliás, na semana passada, com o Dr. Álvaro Machado Dias, está na base de importantes tratamentos. Máquinas avançadas vêm sendo usadas na psiquiatria. E hoje vamos dar mais alguns passos nessa direção e discutir especificamente a depressão e a ansiedade. Chegou a hora da coluna Olhar do Amanhã. E vamos agora ao vivo com o Dr. Álvaro Machado Dias. Vamos lá conversar um pouco sobre esse assunto tão especial. Dr. Álvaro Machado Dias, boa noite. Muito bem-vindo novamente ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Mais uma satisfação, mais uma semana. Que bom estar aqui. Exatamente. Muito bom tê-lo conosco sempre, Dr. Álvaro. Vamos falar sobre essa questão. Por que depressão e ansiedade estão em ascensão no mundo todo? Isso é efeito da tecnologia ou, melhor, isso é efeito das redes sociais? Ótima pergunta. Eu acho que parcialmente a resposta é sim. Há um efeito do isolamento do ponto de vista das relações tete a tete, aquelas nas quais nós estamos fisicamente presentes. Agora, o que acontece é mais sutil do que muita gente pensa. O grande lance não é que quando nós estamos intermediando as nossas relações por telas, nós perdemos algo absolutamente profundo e assim por diante. Tanto isso não é verdade que há pessoas que mantêm relações muito profundas e verdadeiras, por exemplo, com a sua família, morando em outros países e assim por diante. O vínculo não é quebrado por essas coisas. Agora, efetivamente, é muito difícil criar os vínculos em primeiro lugar. Então, onde está o problema da explosão dos casos de depressão e ansiedade? Está na dificuldade em se estabelecer vínculos que a gente sinta que são verdadeiros, são profundos e duradouros. E aí não é um negócio, usar redes sociais faz um mal para a gente. Eu não acho as coisas, eu não sou um crítico assim feroz da tecnologia, muito pelo contrário, eu estou aqui porque eu celebro os seus aspectos positivos. A grande questão é que a tecnologia nos traz facilidades que, no limite, podem se tornar dificuldades. Então, um exemplo é a formação de relacionamentos afetivos para a geração que cresceu no contexto do Tinder e outros aplicativos do tipo. O que acontece? A facilidade para você pular para a próxima também é um incentivo para você não ter um desenvolvimento interior de resiliência e outros fatores que vão ser necessários para o estabelecimento de relações que a gente vai sentir como valiosas. Esse é o pulo do gato. Essa é a contínua perversidade das coisas boas. É aquela história. Quem nunca viveu dificuldades na vida, eventualmente tem uma vida de superfície ótima. Só que, no fundo, não tem aquela sensação de superação, de passar por cima do próprio ego, que quem viveu dificuldades tem. E aí, quando você tem isso, tem algo a mais que acontece e, por exemplo, do ponto de vista da sua resiliência psicológico-psiquiátrica, você se torna mais forte. Esse é o princípio. Agora, doutor Alves, esse assunto é super interessante. Agora, não é uma novidade, questões de ansiedade e depressão. O que nesse período que já evoluiu, digamos assim, na questão de tratamentos para esse tipo de, não sei se pode ser chamado de doença ou condição. O que nós tivemos já de evolução? O que mudou? Primeira coisa para explicar esse ponto, olha só. Você tem as duas coisas. Você tem aquilo que você pode chamar de doença e você tem aquilo que você pode chamar de condição. O que acontece? Existem os manuais diagnósticos, tá? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, e na verdade em boa parte do mundo, utiliza-se um chamado DSM. Existe também um manual chamado CID, que é o oficial utilizado para o diagnóstico em geral.
Quando você tem determinado perfil, vamos dizer assim, como se fosse uma somatória de pontos, tá? Então, fatores que são encontrados ali dentro, se caracteriza um estado que você pode chamar de doença. Mas boa parte das pessoas que sofrem com depressão, sofrem com ansiedade, sofrem num estado que a gente chama de subclínico. Não é um estado patológico, não é uma coisa assim que você fala, nossa, essa pessoa está realmente com algo que se manifesta independentemente do contexto dela, que seria o verdadeiro indicador de que há uma doença psiquiátrica instalada. Pode ficar tudo bem que a pessoa continua deprimida. Entende a questão? Ela já está absolutamente insensível ao contexto. Não, é que o contexto não está favorável. Então, esse é um negócio que a gente precisa diferenciar. E aí, olhando desse ponto de vista, a gente pode dizer que existem alternativas clínicas emergindo para tratamento de doença e existem alternativas clínicas que melhoram a saúde geral de maneira, vamos dizer assim, sistêmica, e aí fazem com que as pessoas que não têm uma depressão instalada, uma ansiedade instalada, mas que têm sintomas dessas coisas, se sintam melhores. No caso dessa última parcela, dessa última perspectiva, uma coisa que bombou e que é fato é que o uso da meditação, da yoga, das técnicas de respiração, do controle intencional do chamado sistema nervoso autonômico, vísceras, batimento do coração e a tensão muscular, que não é sistema nervoso autonômico, mas está totalmente ligada a essa parte do nosso sistema nervoso, tudo isso traz um benefício em qualidade de vida. Então, quando você consegue incluir na sua rotina de vida uma prática respiratória, uma prática de relaxamento, uma prática de pensar durante algum tempo em algo que eventualmente é nada, mas que definitivamente não é preocupação e problemas, criando uma espécie de blindagem, aí a sua saúde mental ganha vitalidade e você se sente melhor. Uma coisa importante de se pensar é que essas práticas também podem gerar sua própria alienação. Todo mundo fala, Viva, realmente meditação transcendental é maravilhoso. Se você tem um problema real na tua vida e tudo que você vai fazer é meditar para não sentir, para não ter que enfrentá-lo, você vai entrar numa roubada. Então, nada de tapar o sol com a peneira, porque as queimaduras vêm do mesmo jeito. Agora, muitas vezes não é o caso, muitas vezes a questão é a azáfama, né? A tensão continuada, é o cotidiano difícil, são coisas meio que, do ponto de vista de quem está vivendo, difíceis de serem transcendidas. E aí, essas práticas ajudam muito. Já no âmbito de tratamento, as duas grandes tendências dos últimos anos são máquinas de estimulação do cérebro que não geram efeitos colaterais pesados, que não fazem as pessoas se sentirem muito mal, nada daquelas coisas que a gente tem como referência quando pensa, por exemplo, em eletrochoque. E do outro lado, os chamados enteógenos, como a psilocibina, que são esses alucinógenos mesmos que foram redirecionados para o tratamento de pacientes com depressão e ansiedade. É como se abrindo uma porta do inconsciente e, eventualmente, também do ponto de vista farmacológico, molecular, criando uma descarga muito particular de neurotransmissores no cérebro, gerasse, ou melhor, efetivamente se gera uma melhora clínica. Do ponto de vista dessas máquinas, só para fechar o assunto, a gente está tendo nesse momento um salto. E isso que é muito interessante, eu acho que a gente vai dialogar daqui a pouco, porque eu vi a sua chamada sobre inteligência artificial, então eu sei que é por aí que a gente vai. Exatamente isso que eu ia perguntar agora. E onde fica a inteligência artificial no desenvolvimento de tratamentos para essas condições, doutor Álvaro? Temos já alguma colaboração? Sem a menor dúvida, acabou de sair um paper na Proceedings of National Academy of Science, ou PNAS, que é uma das principais revistas de ciência do mundo, de um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard, ou Harvard Medical School, mostrando que você consegue utilizar a inteligência artificial para... Eu vou usar aqui uma maneira muito, vamos dizer assim, superficial de caracterizar a coisa, mas vai ser bom para a gente entender, para a gente reverter o sinal neurológico
que está ele próprio seguindo um caminho errado no cérebro, na depressão, e assim melhorar o estado do paciente. Então, trocando em miúdos, imagina que eu tenho as minhas cadeias neurais, elas estão lá sendo ativadas. Imagina que elas estão indo para cá, tá? Esse é o caminho. É claro que isso aqui é tudo figurado, não é assim que funciona. E aí, o que acontece? Algumas pessoas vão ter uns caminhos que estão indo na direção que aparentemente não é a certa. É sabido que um dos papéis da estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica transcraniana, enfim, tratamentos não farmacológicos que mexem, que em última análise vão gerar eletricidade no cérebro, é acertar esses caminhos, fazer o negócio voltar a seguir a rota certa, tá? Os impulsos neurais. Porém, como acertar essa condição? Como a gente identificar quais são as cadeias neurais que necessitam disso? Fato é que a gente não consegue fazer quando a gente olha para pequenos grupos de neurônios, mas a gente hoje em dia consegue fazer isso em áreas muito específicas, muito pequenas, e aí a gente consegue ir lá e efetivamente gerar essa estabilidade e um efeito clínico muito maior. Ou seja, a gente pega o impulso elétrico que estava indo para o lado errado e põe ele para fluir na direção certa, usando estimulação, mas a inteligência artificial entra aqui fundamentalmente para dizer exatamente onde que está o probleminha e, portanto, onde, de maneira muito focada, tem que entrar o estímulo. Quer dizer, no final das contas, não é a invenção do estímulo que conta, é acertar onde ele precisa acontecer, que é um problema geral, tá? A gente tem esse problema de maneira geral na medicina e em outras áreas também. O negócio é que você precisa acertar aquele lugarzinho. Se você acertar aquele lugarzinho, você vai ter uma mega resposta. Se você fizer algo generalista, você vai ter baixa resposta. Então é essa precisão que a inteligência artificial vem dando, usando um tipo de máquina chamada neuronavegador, que é um negócio de localizar áreas do cérebro para estimulação. Agora, os neuronavegadores têm inteligência artificial e os mais avançados, que a gente ainda não tem no Brasil, mas que certamente vão chegar em breve, porque eles estão, enfim, sendo vendidos já, eles conseguem encontrar essas cadeias muito específicas em áreas bem pequenininhas, e aí o efeito é incrível. Que interessante, não, pessoal? Bom, vamos falar mais sobre isso em outros momentos também, não, doutor Álvaro? Bom, sem dúvida. Conversamos com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é colunista do Olhar Digital, neurocientista e futurista. Dr. Álvaro, muitíssimo obrigada por essa participação excelente. E semana que vem, quarta-feira, tem mais. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma mega satisfação. Até semana que vem. Um beijo, Dr. Álvaro. Até semana que vem. Boa noite. Beijo, tchau. É isso aí, pessoal. Interessantíssimo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu achei interessantíssimo, muito bacana. Bom, quarta-feira que vem tem mais. Vocês já sabem, Olhar do Amanhã com o Dr. Álvaro Machado Dias.